Meus amigos, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é osso, meu amigo. É osso. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, viu? A partir daqui você faz o que você quiser. Seguinte, Jorge Jesus esteve com Renato Maurício Prado na casa do Kleber Leite, né, ex-presidente do Flamengo, inclusive, e papo vai, papo vem, ele deixou escapulir que quer voltar para o Flamengo, mas que só espera até o dia 20 de maio. E aí, a partir desta frase, desta postura, várias discussões vieram à tona, desde que era para publicar, não era para publicar, o Jorge Jesus foi ético, não foi ético, o futebol é ético, e o Paulo Souza, quando largou a Polônia, e o próprio Jesus, né, quando deixou o Flamengo e foi para o Benfica, enfim, a impressão, ouvindo as pessoas repercutirem a história, ou muitas delas, é que, cara, já que está tudo errado, se eu fizer uma coisa baixa, vai passar como normal, porque, tipo assim, eu estou nesse meio aqui, então tudo vale, tudo pode, e, enfim, uma passação de pano danada. Mas vamos lá, ponto a ponto, na história do Jorge Jesus. O Renato Maurício Prado publicou essa semana, Jorge Jesus disse que quer voltar ao Flamengo e espera até o dia 20. Isso está muito claro no que ele fala. Ele, eu quero voltar, eu tenho vontade de voltar, mas eu só posso esperar até o dia 20. Se vocês me quiserem, é isso. Só que o Flamengo tem um técnico empregado, sob contrato, que por acaso também é português. Então, obviamente, ele está dizendo, até o dia 20, vocês quiserem demitir o Paulo Souza, eu estou na área. E joga publicamente isso para uma torcida que ele sabe que está ao seu lado do ponto de vista dos resultados. Nem todo mundo ficou ao lado da fala dele, da postura dele. Mas as pessoas têm na memória o time de 2019, tudo aquilo que foi vencido, da forma como foi vencido. É óbvio que o Jorge Jesus sabe que tem a torcida ao seu lado, porque no imaginário das pessoas, 2019 pode voltar com o Jorge Jesus. Então ele jogou isso para as pessoas. Não quer dizer que isso não exista no futebol. A cavada, a sondagem, o oi sumido, falar, putz, cara, eu tô aqui, eu tô a fim de voltar, como é que tá o ambiente aí? Essas ligações, elas acontecem, as mensagens por WhatsApp acontecem, a trairagem, ela acontece. Mas publicamente, numa manchete, numa matéria tão explícita, eu não lembro de ter acontecido. E com um conterrâneo, né? Com um cara da mesma nacionalidade, mas mesmo que não fosse, assim, só espanta mais a correlação do Jorge Jesus com o Paulo Souza. E isso repercutiu muito mal no meio do futebol, por exemplo, treinadores mandaram mensagem para o Paulo Souza, o empresário do Paulo Souza se colocou, enfim. E o Renato Maurício Prado segue com aspas que são muito fortes, né, do Jorge Jesus. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar pelo menos até o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. E aí, outras frases como esse time mexe comigo, me incomoda vê-lo em dificuldades. E aí é uma crítica direta ao trabalho de todos os treinadores que vieram depois do Jesus. Né? Eu era o antídoto e depois de mim nada funcionou. Tenho certeza que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. E aí também vai uma análise do futebol brasileiro de que a superioridade era muito grande. De fato, naquele contexto era, mas depois, por exemplo, apareceu o Palmeiras do Abel Ferreira, o Atlético do Cuca, que agora é do Turco. Não dá para saber se essa hegemonia seria dessa forma. E aí a pergunta sobre renovação do contrato, ele falou da pandemia, tinha acabado de assinar a renovação, mas se sentia muito só na pandemia e tal, a família não estava aqui, ele viu a oportunidade de voltar para o Benfica, ganhar bem e voltar para perto dos familiares, num ambiente que, enfim, naquele momento estava mais controlado que o Brasil. E a entrevista, o papo, ele segue muito fluido e com frases muito fortes, como o Braz e Spindle não me convidaram para voltar em dezembro. Quando o Paulo Souza foi contratado, tinha a história de vai o Paulo Souza ou vai o Jorge Jesus. O Jorge Jesus estava empregado. E ele fala que, eu não fui convidado naquele momento. O que aconteceu foi que eles vieram aqui meio que já querendo o Paulo Souza, mas jogando para a torcida de que, vou tentar o Jorge Jesus. Mas, no fundo, eles queriam o Paulo Souza. Isso que o Jorge Jesus falou. Também é uma postura estranha. Para quem quer voltar agora, com essa diretoria, neste momento, ele queima as pessoas que podem fazê-lo voltar. E aí a gente não sabe que peças são essas que estão no tabuleiro. É um blefe, ele está só jogando para a galera, sabendo que não vai voltar
e jogando pressão para a diretoria, queimando a diretoria, ou de fato ele quer voltar, quer encurralar a diretoria que vai ficar refém, teria de botar o rabo entre as pernas e mesmo assim lidar com o Jorge Jesus depois de uma crítica dessa. São muitas nuances aí que é difícil a gente saber qual é a real intenção do Jorge Jesus em soltar isso a público. Porque é óbvio que no meio do futebol isso não ia ser bem visto, por mais que aconteça. O fato de acontecer, o fato de ser comum, não torna isso correto. O fato de você gostar do Jorge Jesus e do Jesus ser o maior técnico da história do Flamengo não invalida o fato da fala dele, da postura dele ter sido baixa, ter sido antiética, sim, do ponto de vista profissional. Porque ética é isso, a gente tem ética na vida, ética na profissão ou falta de. O Jorge Jesus teve uma falta de ética com um outro companheiro de profissão. E isso foi visto por vários profissionais do meio do futebol. Sobre a publicação da entrevista ou do papo, eu também teria publicado. E acho que o Renato Maurício Prado está correto em publicar. Se o Jorge Jesus disse para não publicar, aí ok, mas aparentemente isso não aconteceu. A conversa era informal, era um papo, mas em momento nenhum, pelo menos dito pelo Renato Maurício Prado, o Jorge Jesus pediu off. Falou, estou te falando isso aqui, mas eu não queria que saísse daqui. Isso não foi falado. Olha, a gente conversou e beleza. E o Renato Maurício Prado fez daquela conversa uma história. Jornalisticamente, ele está correto na publicação, porque, quer queira, quer não, tem um interesse público ali, um interesse público da torcida do Flamengo. E acho que isso pode, inclusive, se voltar contra o Jorge Jesus, tá? Assim, isso pode ter sido ruim para o Jorge Jesus. Do ponto de vista popular, eu entendo que o torcedor queira o retorno do Jorge Jesus e entendo que ele ignore a falta de ética do Jorge Jesus. Eu ouvi de amigos meus, assim, cara, o que ele fez foi muito ridículo. Mas, dito isso, eu quero que ele volte amanhã. Ok. Porque se o trabalho do atual treinador tivesse absurdo, o torcedor do Flamengo não ia estar tendo esse julgamento, ou os que estão passando pano, talvez não passassem esse pano, porque o trabalho está bom. Se o Flamengo fosse líder do Campeonato Brasileiro, amassando todo mundo na Libertadores, com perspectivas de ganhar todos os campeonatos, porque assim, competitivo o Flamengo vai ser, tá? Vai ser com o Paulo Souza, sem Paulo Souza, mas vai ser. Como foi com o Renato, como foi com o Rogério Ceni, como foi com o Domenech, competitivo ele vai ser. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Inclusive ganhou com o Rogério Ceni, mesmo assim, debaixo de corneta. O fato é que se o trabalho fosse muito bom, talvez a entrevista do Jorge Jesus tivesse uma percepção maior de que foi um tiro no pé. Mas como o trabalho do Paulo Souza ainda não engrenou e há muitas dúvidas por parte do torcedor, fica fácil você olhar para o Jorge Jesus e falar, todo mundo faz, né? Pô, o futebol é tão zoneado, esse meio tão promíscuo, besteira se o mister foi mais um desses que faltaram com a ética na hora de uma negociação. E aí muita gente fez comparações, mas o futebol não tem nada de ético, porque o Paulo Souza fez isso com a seleção da Polônia, abandonou a seleção da Polônia para assumir o Flamengo. Primeiro que, assim, a comparação ela é ridícula, porque o que o Paulo Souza fez, tudo estava previsto em contrato. O Paulo Souza assinou uma rescisão, pagou uma multa prevista em contrato e foi para o Flamengo. E ele, Paulo Souza, não demitiu ninguém ou nem forçou a demissão de ninguém. O Flamengo estava sem um treinador. Ele não foi aos microfones para falar, eu tenho interesse ali de assumir o Flamengo e, tem que ser até o final do mês. Até antes da volta das eliminatórias europeias aí, porque eu preciso definir minha vida. Não foi isso que aconteceu. Ele agiu conforme as cláusulas de contrato. Então, a comparação com o Jorge Jesus e o Paulo Souza, desse ponto de vista, é uma falsa simetria bizarra para tentar justificar o que o Jorge Jesus fez. A entrevista do Jorge Jesus ao Renato Maurício Prado, o papo dele com o Renato Maurício Prado, ele é antiético, ponto. Se você gosta, e eu adoro o Jorge Jesus como treinador no Flamengo, foi muito legal de ver o time jogar em 2019, 2020. Isso não tem nada a ver com julgar a postura dele como uma postura ruim, baixa, feia, e de novo, que eu nunca vi. Eu já vi muito treinador mandar mensagem, por perguntar nos bastidores, como é que tá lá? Putz, eu acho que fulano vai cair? Jogador faz isso, manda mensagem, como é que tá por aí? Pô, tô a fim de sair. E acontece.
mas publicamente falando, você deixa todo mundo numa situação péssima. Assim, é uma jogada de marketing pública que deixa todo mundo refém. Assim, o Paulo Souza agora, qualquer derrota até o dia 20, vai vir um turbilhão de cobrança em cima, falando, o mister está aí sobrando. A diretoria vai ser cobrada toda hora, e o Jorge Jesus fica ali de flosou esperando uma decisão ou esperando o caos, né? Ele está ali esperando para falar, beleza, se tudo desmoronar, eu estou aqui para salvar. Então, assim, é uma postura ruim. Eu recebi muita mensagem no Instagram e no Twitter de torcedores do Benfica, torcedores portugueses do Sporting também. Cara, entre os portugueses, e a gente, por causa da Champions, lá na TNT e tal, na HBO Max, é seguido por muitos portugueses, mas muito, muito mesmo. Depois de São Paulo e Rio, o meu percentual de seguidor acho que é de Lisboa, se bobear ali, pau a pau com Fortaleza. E essa galera, assim, a esmagadora maioria, eu diria que quase todos, acharam patética a postura do Jorge Jesus e não se surpreenderam pelas coisas que aconteceram em Portugal. Por exemplo, a ida dele do Benfica para o Sporting, ela é mal vista até hoje. E quando o Jorge Jesus voltou recentemente para o Benfica, muito torcedor do Benfica não queria, por conta dessa mancha, da forma como ele tratou a ida para o Sporting. De novo, a comparação com o Paulo Souza é uma falsa simetria, porque tudo que o Jorge Jesus fez agora não está em contrato. Ele fez uma postura de ruir a parada e de deixar frestas ali. O que o Paulo Souza fez com a Polônia e a Federação Polonesa ficou bem pé da vida com a saída dele, quer queira, quer não, foi sob contrato. Paga a multa, sai e um abraço. E detalhe, se é qualquer outro personagem que não o Jorge Jesus que solte um negócio desse, e se fosse outro treinador que não o Jorge Jesus, e a matéria fosse dada mesmo assim, iam cair de pau dizendo que tá tentando tumultuar o ambiente do clube, tá tentando isso, tá tentando aquilo. Porque na prática, a fala do Jorge Jesus tumultua o Flamengo. Só que o torcedor, quando tem uma manchete verdadeira, por mais verdadeira que seja, uma manchete que, de fato, mexa com o clube, o torcedor fica revoltado. E culpa o emissor da mensagem. Não a mensagem. Culpa o emissor dela, o jornalista. Aí fala, mas pô, olha aí, tá vendo? Quer tumultuar o ambiente. Nesse caso, poucas vezes eu vi uma fala tumultuar tanto um ambiente quanto a fala do Jorge Jesus. Porque aí agora tem que vir a diretoria, proteger o Paulo Souza, dizer que está a favor, dizer que não está. Os jogadores ficam numa situação, né? Porque aparentemente se dão ali com o Paulo Souza, um ou outro e tal, e agora ficam nos, porque também a maioria se dava com o Jorge Jesus, e aí tem que dar satisfação para o torcedor, porque fica também um jogo político ali, de imagem. Cara, não tem defesa o que falou o Jorge Jesus. Você querer que ele volte, você achar ele bom é uma coisa, tá numa casinha aqui. Achar que o que ele fez é normal, porque no futebol o ambiente é imundo, bicho, é você justificar assim que, putz, cara, como eu moro no Brasil, que é uma zona, putz, sonegar imposto tá de boa. Putz, eu moro no Brasil, cara, furar aqui o sinal vermelho tá de boa. Putz, eu tô num ambiente que ele é tão promíscuo do ponto de vista de regras, que eu também não cumpri, tá suave. E culturalmente, meio é isso que acontece, né? É isso que acontece. Então, eu acho muito ruim, que a gente olhe para essa situação e normalize a esse ponto. Porque, no fundo, se trata de paixão. Se trata de paixão. Não tem racionalidade nessa análise. Se trata de você olhar para uma figura que você gosta, que quer que volte, e esquecer que o que ele acabou de fazer é de um nível assim tão ridículo de postura, é uma cavada tão explícita que, assim, não tem ponto positivo, na boa. E assim, ele pode voltar, pode repetir o trabalho de 2019, superar o trabalho de 2019, a análise do que ele fez não vai mudar. Assim, ela foi uma atitude antiética, ponto. Se você lida com isso como algo menor, eu lamento. Eu acho grave. E isso não quer dizer que na minha vida eu nunca tenha errado, ou nunca tenha me postado de uma forma que alguém de fora pode ver, pô, caraca, o Formiga tá fazendo uma parada como outras pessoas, tá? O fato de criticar não quer dizer que eu sou uma imaculada, né? Assim, não,
Não tenho defeitos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem da minha parte, nem da sua, nem da dele. Assim. O Jorge Jesus também não é um ser humano péssimo porque agiu de maneira antiética nesta situação. Estou fazendo um recorte de uma situação e exemplificando que ela foi muito baixa, muito ruim. E que sim, ela se repete, ela acontece no futebol mensalmente, diariamente, anualmente. E isto posto, continua errado. Do mesmo jeito, assim. Não melhora em nada a postura do Jorge Jesus, o fato de outros fazerem. Mas, de novo, publicamente, eu nunca vi igual. Foi a primeira vez.